Forma 2 em 1 com papelão reforçado. Será que dá para fazer? E aí galera, vamos aprender? Vou passar para vocês um tutorial sobre como fazer um gabarito de papelão reforçado para duas pipas, dois tipos de pipas. São duas variações. É uma francesinha, só que de 50 e de 55. Como as medidas são bem parecidas, dá para tranquilamente fazer uma única forma, um único gabarito. Então vamos ver se isso é possível mesmo no nosso tutorial. Rolou uma festinha? Rolou uma festinhazinha básica no momento que eu estava gravando esse vídeo. Então, o pedaço do vídeo, grande parte do vídeo, eu vou gravar de uma outra maneira. Já foi gravado, mas está com muito som de volume, de música. E aí, para não tomar um ban no YouTube, por causa de direitos autorais, eu vou remover o som e vou narrar essa parte de outra maneira. E depois vai entrar a gravação normal, que aí foi no momento em que deu uma acalmada lá no nível do som, então deu para gravar. Mesmo assim é capaz de vocês escutarem ainda um pouquinho do som no fundo. Então fiquem aí com o tutorial, vamos para a explicação. E antes de tudo, esse vídeo utiliza objetos cortantes. Então criançada que estiver vendo esse vídeo, só façam isso com um adulto ao lado. De preferência o adulto fazendo isso, tá bom? Vocês vão ver que no vídeo eu mesmo me cortei. Me cortei um dos dedos. Pouquinha coisa, mas aí enfaixei e vocês vão ver que de vez em quando vai aparecer minha mão lá com uma faixazinha rosa que eu peguei lá da minha filha e coloquei no dedo para não ficar uma coisa tão feia. Então tomem muito cuidado, tá bom? Fiquem aí com o tutorial e vamos aprender. Vamos começar mostrando as medidas da francesinha de 50 e da francesinha, ou chamada de chupacabra, de 55. Você vai ter aí na medida da francesinha a vareta superior em 38 centímetros usando a fibra 2.2 com a curvatura de 2 centímetros. A vareta inferior de 33 centímetros com 1.6 usando a curvatura de 1 centímetro. Nós temos 19,5 até a primeira cruzetagem. O meio 14,5 e o bico 16 centímetros. Na de 55 é 39 centímetros a vareta superior, usando a fibra 2.0. Apesar de ser mais fina que a vareta usada, que a fibra usada na de 50 centímetros, ela também se torna dura porque a francesinha de 55 é mais estreita do que a francesinha de 50. Dá para perceber até pelas medidas que são bem parecidas. A vareta inferior é de 32 centímetros, também usando 1.6, e aí acaba ficando mais dura ainda que a de 50. 2,5 centímetros de envergação a vareta de fibra inferior e a fibra superior é 2 centímetros de envergação. Embaixo, 20 centímetros, meio 16 e bico 19 centímetros. Preciso fazer uma análise do que eu vou inserir no gabarito, os riscos, as marcações que eu vou fazer, as medidas corretas e como é que eu vou fazer isso. Como são duas pipas, eu tenho que me basear ou pela medida maior ou pela menor medida, pela medida com o menor tamanho. Como eu vou pensar nisso? Eu preciso já estar com o papelão na mesa. A gente vai ver daqui a pouquinho. O que está acontecendo aí no vídeo é o seguinte. Estou mostrando para vocês as medidas e também vou mostrar na parte de baixo a metade dos números. Por exemplo, a metade de 38, a metade de 33, de 39 e de 32, que são as medidas das fibras horizontais. É importante, vai ser importante na criação do nosso gabarito, tá aí as metades de cada número. E só para vocês perceberem aí, eu coloquei, tá no lado direito, pode dar uma olhadinha assim na seta do mouse que eu estou circulando lá, 1,5 centímetros a menos, e coloquei algumas medidas ali. Para vocês entenderem, no gabarito, você não pode cortar o papelão na medida exata da pipa, senão como é que você vai fechar a forma, como é que você vai passar a linha nas laterais? Isso não é possível. Para ser possível é preciso deixar um pouco dessa fibra exposta do lado de fora do gabarito. E aí você pode escolher entre 1 centímetro a 2 centímetros. Eu prefiro 1,5 centímetros que fica no meio termo.
Então, 38 centímetros e 39 são as medidas das pipas na vareta horizontal. O que eu fiz foi me basear pelo menor, que é de 38 centímetros. A metade do 38 é 19. Tirando 1,5 cm para que fique do lado de fora do gabarito, dá 17,5. Eu farei um gabarito com 17,5 de um lado, 17,5 do outro, para que sobre aquele pedacinho do lado de fora. Na parte de baixo eu tenho uma fibra com 33 centímetros e outra com 32, então me baseei pela menor de 32 centímetros. Tá aí 32 centímetros, a metade é 16, tirei 1,5 de cada um, 14,5. Então é isso que eu estou mostrando aí no vídeo. Então durante o vídeo vocês vão ver o que vai acontecer. Percebam aí no papelão todos os riscos que estão sendo feitos, que foram feitos por mim. Eu vou mostrar agora como é que é o papelão reforçado. Olha, aquele papelão que é feito com 2 camadas. Olha lá. É um papelão grandão, geralmente esse papelão de televisão, de geladeira, de fogão, eles são mais reforçados. E aí eu estou mostrando os riscos do papelão, os próprios frisos do papelão. Eu estou fazendo a favor dele, fazendo o risco juntamente com o mesmo sentido desses frisos, para facilitar, já que eles são quase retos ou são retos, eu já utilizo. Essa primeira linha eu coloquei ela com a régua, sem me preocupar se está torto ou não, me baseei pelo friso do próprio papelão e fiz com a régua. A partir dessa linha que me baseio nas outras linhas, e aí que fica reto. Eu coloquei uma francesinha que eu já fiz, só para que eu tenha a noção de onde vai ser feita a marcação da vareta central, para que ela não acabe saindo fora do pedaço de papelão que eu tenho, senão vai acabar ficando um pedaço que eu vou ter que colar uma emenda de papelão, vai ficar feio. Então só me baseei para onde eu vou riscar o meio, a vareta central. Então é isso que eu estou mostrando aí para vocês. Então estou mostrando, olha lá, me baseei naquele pedaço ali, coloquei a minha pipa, é ali que eu vou marcar. Então eu fiz o risco da vareta central ali. Olha lá, tá ali o risco, já fiz com a régua. A partir desse risco, eu vou me basear nos outros. Olha lá, vou mostrar para vocês, olha lá, com a régua mais grossinha, como eu vou me baseando. Veja só, olha lá, eu vou me baseando nessa etapa. Eu olhei essa linha vermelha aqui que eu tinha riscado e com a minha régua eu posicionei ela exatamente, olha lá, exatamente na linha que eu desenhei. Isso vai fazer com que as outras linhas que eu fizer fiquem retas também. Então eu consigo ter a noção de se a minha linha está reta ou não, baseando pela própria régua. Como é uma régua grande, eu consigo ter essa noção fazendo desse jeito. Vocês podem desenhar um quadrado. A partir dessa linha, vocês podem criar uma linha no início e no fim desse risco. Lá no final, desenhar mais uma outra linha fechando esse quadrado, para que todos os riscos que vocês forem fazer fiquem 100% de certeza de estarem retinhos. Um pouco torto, gente, não vai ficar legal. Ali, ó, tô mostrando de novo. Aí jogo a régua para um lado, tô mostrando como ficou o risco. E ali vocês estão percebendo que tem alguns riscos em caneta azul e outras com um marca-texto, um marca-CD vermelho. Tô mostrando aí para vocês todas as marcações que eu fiz, todas elas, com base em todas as medidas das duas pipas. Nesse momento eu só me preocupo em marcar as medidas. Então vou marcando, estou mostrando para vocês ali no papel as marcações de novo. E os de vermelho são as marcações das varetas horizontal, da vareta de cima e da vareta de baixo. São as marcações em vermelho. As marcações em azul são as curvaturas. Todas as curvaturas de 2 centímetros, 2 centímetros e meio, 1 centímetro, eu marquei em azul, que é para não me confundir. Aí já fica diferente. Eu estou mostrando agora as marcações. Vejam aí. Marcações em vermelho, medidas da cruzeta. Marcações em azul, a curvatura, onde a ponta das minhas fibras vão encostar. Então, se eu tenho 2 centímetros, eu coloco 2 centímetros da marcação vermelha até a marcação azul. Aí vou mostrando para vocês
todas as medidas. 1,5, 1 centímetro, 2,5. Foram as marcações feitas na parte de baixo e na parte de cima as de 2 centímetros. Mais uma vez ali mostrando com base no friso do próprio papelão para dar uma facilitada e usando a régua para deixar mais certo ainda. Agora vocês estão vendo como que eu faço o recorte daqueles pedacinhos que vão formar a forma mesmo, onde eu vou encaixar lá os bambus ou as fibras para que elas fiquem ajustadas e eu possa fazer a pipa. Aí é o seguinte, gente, nesses cortes eu estou fazendo medida de 1,5 cm para ficar nessa espessura aí, 1,5 cm. Aí é o seguinte, onde eu vou colocar isso? Estou mostrando agora para vocês, pausei o vídeo só para não ficar muito complicado. Eu faço aquelas marcações ali com 1,5 cm, 1,5 cm, e depois eu corto com estilete. Fica retinho, vocês podem usar tesoura também, mas o papelão com a tesoura não vai ficar legal o corte, a não ser que a sua tesoura seja muito boa, mas o estilete bem afiado vai ficar bem interessante, vai ficar retinho. E mais uma vez lembrando, as crianças não utilizem o estilete. Se precisarem usar esse tipo de item, por favor, chame seus pais para fazerem isso. Então, naquele momento em que eu cortei, eu sou adulto, eu pude fazer. Agora, se você está querendo montar o gabarito utilizando isso, utilizando o nosso tutorial, chame seus pais. Você pode fazer a marcação de 1,5 cm, mas depois, na hora de cortar, chama seus pais para fazer o corte. E aí agora eu estou mostrando a parte onde eu vou colocar todos os pedacinhos de papelão. E vocês vão ver na prática, tá bom? Tá lá, ó. Passei a cola agora nos pedacinhos de papelão e vou colocar nos locais. Olha lá agora. Só um pause rápido para vocês entenderem melhor ainda. A cola eu vou espalhar com o dedo para ficar bem uniforme. Eu já cortei o papelão na medida que eu queria, que é da ponta da minha do meu gabarito, onde está aqui a marcação vermelha, até o início da fibra amarela que está logo no canto, embaixo da minha mão, que é a fibra inferior. Então eu fiz esse corte na medida. Percebam que eu já coloquei uma pipa já cruzetada por cima do gabarito, então já coloquei o esqueleto da pipa por cima. E para não ficar solto, eu coloquei um adesivo para prender bem em cima da marcação, aquele risco que eu fiz no centro, para que a forma fique certinha, não fique torta. Uma coisa importante, gente, na criação do gabarito é importantíssimo que você saiba a espessura certa da fibra e do bambu. Esse bambu está afinado em 55, então maior que essa espessura não vai entrar, porque eu vou fazer certinho para a espessura de 55. Na de baixo, eu vou usar a fibra 1.6. Se eu usar 1.4, beleza, mas 1.8 já vai entrar com muita dificuldade, porque eu vou utilizar a fibra 1.6, vou me basear por ela para fazer toda a forma. Então, se você for montar um charutinho, uma forma de um charutinho, em que no futuro você vai usar ele com bambu ou com uma fibra 2.0, de repente o cara quer um charuto que murcha um pouquinho, você vai usar 1.8, você tem que ter essa noção, quais as versões de fibra ou bambu que você vai usar, e aí ajustar da maneira certa. Ah, vou usar bambu, crie uma pipa com bambu e use ela por cima para se basear, porque todas as outras fibras que são mais finas vão entrar nesse gabarito. Se você vai fazer o gabarito com um charuto com 1.8, ajusta ela certinho para 1.8, depois vai fazer com bambu, não vai dar certo. Aí eu estou mostrando como vai ficar lá, bem justo, exatamente assim. E aí eu vou fazer a colagem. Olha lá, tudo colado já, justo ao bambu, bem justo, para que esse pedaço de papelão segure o bambu, não deixe ele ficar fugindo, ficar frouxo, bambeando. Senão pode ser que eu acabe deixando a minha pipa torta. Então tá aí, ó, bem justinho. Fiz um no meio, fiz um no bico. Sempre me baseando
nas marcações que eu fiz e veja, estou apontando para vocês ali a marcação vermelha que está sem o bambu por cima, porque essa marcação vermelha é da pipa de 55 centímetros e eu estou com a francesinha de 50 como exemplo por cima. Lembrando, é uma forma 2x1, 2 em 1. Então tem que lembrar que eu tenho que pensar em duas pipas nesse gabarito. Por isso que eu não peguei esse pedaço aqui que eu estou mostrando com o mouse, que eu não peguei esse pedaço de papelão e coloquei com essa ponta lá na parte branca, na fibra branca. Porque senão, como é que eu ia colocar depois a fibra da francesinha de 55 aqui? Então tem que realmente me basear por essa parte aqui. Dando continuidade aqui ao vídeo. Mostrei aí, são duas medidas. Agora mostrando para vocês a curvatura. Olha só que interessante como é que eu fiz. Olha lá, 1 centímetro, 2,5 centímetros. Lembrando, 1 centímetro é a curvatura da francesinha de 50, 2,5 centímetros é a curvatura da francesinha de 55. Olha só como é que eu fiz essa curvatura. A cruzetagem vai ficar na medida certa. Vai ficar lá na parte vermelha, na linha vermelha. Depois vocês vão pegar a fibra e vão envergar até a marcação correta, que nesse exemplo é de 1,5 centímetros. Coloquei uma das pontas até a posição de 1,5 centímetros, 1,5, e coloquei uma fita para prender. No outro lado também fiz a mesma coisa, coloquei uma fita para prender. Feito isso, ela vai ficar com a curvatura lá presa. A fita tem que ser boa para não descolar, porque a fibra vai forçar a voltar ao normal. Então, bote uma fita boa. Prendeu a fibra, agora você pode colocar o pedacinho de papelão para fazer a forma, para concluir ela ali naquele pedaço. Agora você vê que tem um pedacinho já feito ali. Eu coloquei em cima primeiro para poder segurar, para poder já me ajudar a segurar a curvatura da fibra. Depois eu só tiro o adesivo. Mesma coisa na parte de cima. Eu estou mostrando agora a parte de cima da minha pipa, com a curvatura também já feita, já presa com a fita e já colocado o pedacinho de papelão. Veja que eu até fiz uma marcação com caneta também para mostrar a curva. Bom, e a partir desse vídeo aí que vocês estão vendo, eu já consigo falar, porque o som abaixou lá da festa. Então fiquem com esse vídeo com o som original. Veja só aqui agora, olha só. A adaptação começa a partir desse momento aqui, principalmente. Como conseguir fazer essa marcação? Eu já tinha mostrado anteriormente todas as marcações, a vermelha e as azuis. Agora vamos ver o que eu fiz aqui. Essa já é a armação da francesinha chupacabra de 55. Já está aqui porque eu já fiz a marcação da francesinha de 50 aqui em cima. Aqui sustenta a vareta para ela não ficar reta. Já fiz aqui também. E aí eu passei para de 55 para ver onde que eu ia conseguir fazer essa marcação central aqui. Aqui vai ficar na parte de baixo. Vou tirar ela aqui, ó. Aqui ficaria aqui, na parte de baixo dessa vareta. E aqui sustentaria a curva da de baixo. Como esse daqui, que são aqueles recortes que eu fiz antes, não iria caber aqui, ó, eu simplesmente fiz isso. Só inverti e coloquei esse lado dos furinhos do papelão para cima. Eu cortei pela metade isso aqui, para ficar mais fininho, porque senão, aqui, ó, vocês vão ver como fica, ó. Deixa eu botar isso aqui lá para dentro. Olha lá, tá vendo? Fica bem rente. E aí não fica aquela coisa alta, tudo mal feito. Você pode até cortar mais um pouquinho. Eu ainda deixei mais alto, olha. E tá bem justinho, olha lá. Vendo? Tá com cola ainda, tá molhado. Tô mostrando pra vocês. Então o que eu fiz? Eu fiz um mais fino, olha aqui. E coloquei nessas partes aqui. Botei aqui.
já que é a mesma fibra, 1.6, tanto para de 55 quanto para 50. Então eu coloquei ela aqui, apoiei, peguei o pedacinho e coloquei aqui. Depois eu vim aqui, coloquei aqui, só que não tinha nada para sustentar. Então eu peguei o pedacinho do papelão e eu mesmo, já que a cola é bem grossinha, eu já fui sustentando a própria vareta aqui até a posição que eu queria. Fixei aqui a cola. Pronto, tá resolvido esse pedaço. Mesma coisa eu fiz no outro lado. E eu vou fazer também aqui em cima para a curvatura da francesinha de 55. E olha aí, agora na parte de cima. Mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, eu também fiz aqui em cima. As curvas são para uma forma híbrida, então elas têm duas curvaturas aqui, ó. Uma curvatura da de 14,5 e uma curvatura da de 16. Cada uma tem 2 centímetros de curvatura aqui para cima, então eu tive que adaptar. Lá vamos nós na adaptação, para cá e para cá. E como o espaço entre uma curvatura e a outra é menor do que essa largura aqui, eu só fiz aquele processo que eu mostrei de inverter. Só fiz isso aqui, que era assim, fiz assim. Para deixar mais baixinho eu só cortei pela metade. Ah, mas então você poderia ter cortado um pedacinho também, tanto faz. Eu também poderia ter cortado já na medida certinha e feito exatamente assim. Eu achei mais fácil fazer logo isso porque eu já tinha tiras cortadas, tá? Já tinha as tiras cortadas, então eu só fui, cortei pela metade e inverti. Assim também eu achei que ficava mais firme do que ter feito desse jeito, mas tanto faz, tá bom? É isso aí. Agora o que eu vou fazer é a marcação aqui das laterais para poder cortar com estilete, praticamente finalizar a forma. Não adianta eu fazer o corte bem aqui, ó. Como é que eu vou amarrar? Eu tenho que ter uma distância de 1 a 2 centímetros. Eu fico no mediano, eu fico em 1,5 centímetros. E eu tinha mostrado no início do nosso vídeo algumas diferenças em relação às duas pipas. A francesinha de 50, a francesinha de 55. Elas possuem diferenças nas medidas, lógico. Então, como é uma pipa, como é um gabarito híbrido, é um gabarito para duas pipas, a gente vai ter que fazer algumas adaptações. E aí que vem a parte de baixo que eu mostrei, olha. Eu tenho aqui na parte de baixo uma pipa de 50 que tem 33 centímetros e a de 55, curiosamente, é menor, tem 32 centímetros. Então eu vou me basear pela menor. Então 32 centímetros. Eu tenho aqui 32 centímetros, 16. Então 16 é a metade, eu tenho 16 para cada lado. Eu tirando 1,5 de cada lado, então eu tenho que ter 14 centímetros e meio para cada lado. Então eu tenho que ter 14 centímetros e meio aqui, 14 centímetros e meio aqui. Aí sim eu faço a marcação. Então eu vou fazer a marcação. Aqui embaixo eu já fiz, já tirei 1,5 centímetros. Aqui em cima também já tirei 1,5 centímetros. Agora eu vou tirar daqui das laterais. Poderia ter feito isso antes? Poderia. Eu me esqueci até de colocar, de fazer isso. Poderia ter feito, mas não tem problema fazer depois. Só que você vai ter só isso aqui que vai te atrapalhar um pouquinho. Depois você vai ter que cortar. Mas aí, vamos ver como vai ficar. Vou marcar, já vou fazer o corte e depois eu vou mostrar como ficou. A marcação. Aqui eu fiz uma marcação errada, depois eu corrigi. Olha aqui, já tem o corte aqui. Já fiz o corte. Não destaquei ainda porque ainda falta o resto. Mas está aqui, olha. Com base na curvatura. Veja só, está aqui. Vai curvando até o final. Então com base aqui, eu conto 1,5 centímetros para dentro. Marco aqui e faço uma linha reta até o finalzinho. Aqui é 1,5 centímetros, já tinha marcado. Depois eu passo o estilete. Ou nem preciso marcar, já com a régua eu já passo o estilete ao lado. E já faço o corte. Eu costumo fazer esse corte antes de colocar essas estruturas aqui. Como esse gabarito, ele é um gabarito para duas pipas e eu estou testando junto com a gravação do vídeo, então eu preferi já fazer essas armaçõezinhas, já fazer essas estruturas e cortar depois, mesmo que acabe amassando um pouquinho como amassou aqui. Então vou mostrar depois
com ela toda cortada. Daqui para cá é simples porque eu já fiz a marcação do 1,5 cm. Depois de cortada, eu vou destacar ela e a armação praticamente já está pronta. Ah, como eu falei que eu estou testando juntamente com a gravação, olha que interessante. Vamos ver se vai dar para ver. Ó. Aqui tá as duas, francesinha de 50, francesinha de 55. Eu medi 1,5 cm para dentro, 1,5 cm para dentro. Fiz essa marcaçãozinha bem de leve aqui. E aqui já está o corte feito de 1,5 cm, que eu me basei pela vareta de baixo, que é a menor. Aqui no de cima, se baseando pela maior, fica melhor. Vamos ver por quê? Olha só. Vou colocar aqui na reta, onde eu tenho que fazer a curva, onde eu tenho que fazer o início do corte aqui. Depois aqui eu me basear por esse 1,5 cm. Olha o tantão de pedaço que vai ficar do lado de fora. Muito mais que 1,5 cm, vai dar quase 2 centímetros. Fica muito grande para o lado de fora. Se eu chegar mais para cá, pegando 1,5 cm da vareta maior, aí eu consigo ter um espaço menor aqui, beleza? E aqui também. Então aqui eu vou conseguir cruzetar numa boa, aqui eu também vou conseguir cruzetar. Então na verdade aqui eu vou fazer o corte me baseando pela vareta maior, que é da francesinha de 55, que tem 39 centímetros. Na hora de vocês montarem a forma de vocês, o gabarito de vocês também, olhem isso, observem isso, tá bom? Vou cortar e depois eu vou mostrar ele pronto. Vamos às adaptações, hein? Olha só. Eu tinha cortado assim, do jeito que tá. Vamos imaginar assim o corte aqui. Só que o que acontece? Com essa vareta aqui, que é de 50, quando eu chegasse aqui, que fosse amarrar para cá, a linha ia bater por cima e não ia ficar legal. Então eu percebi que eu teria que dar mais um cortezinho um pouquinho mais para dentro para poder adaptar isso aí. Então é mais uma forma de você adaptar. Sempre experimente antes de finalizar. Então aqui, por exemplo, eu fiz um corte prévio, cortei. Nosso gabarito, nossa forma de francesinha de 50 e de 55. Vamos fazer o teste. Vamos ver se ela ficou legal. Olha a zona que tá mesmo. Vamos lá. Francesinha de 50. Vou encaixar aqui. Ela tem a curvatura de 1 centímetro. 1 centímetro. Aqui a curvatura. Tem aqui a curvatura de 2 centímetros. Vai lá certinho. Ficou certinho. Olha só. Boa. Na marcação certa, a gente pode jogar ela aqui um pouquinho mais para baixo, ó, para ficar certinho, ó, aqui, 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 um dedinho menos, tá bom pra caramba. Olha aqui, aqui eu cortei um pouquinho mais para fora, tá vendo? Posso fazer um cortezinho maior aqui para deixar mais vareta aqui. Aqui ficou irregular, olha lá, tá vendo? Posso fazer um pouquinho diferente aqui. Aqui, boa. Agora eu vou tirar essa e vou pegar a de 55. Então vamos lá, encaixando 2,5 centímetros, 2,5 centímetros e 2 centímetros, 2 centímetros. Feito. Encaixando aqui certinho. Olha lá. Aqui. 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 E aqui. É uma pipa de 55 e é um gabarito adaptado para 55 e 50. Então todas as pipas maiores que 50 vão ter uma sobra maior do lado de fora. Isso é lógico. Você vê que é bem maior do que o outro, mas que não influencia porque, ó, não entorta. A vareta é mais grossinha e ela tá bem firme aqui, bem firme. Então tá pronto. Aí você fala, não, tá torto ainda. Tem um negócio aqui, ó. O que acontece? Eu peguei um papelão menor, né? Eu peguei um papelão que o espaço daqui até aqui, que é a parte central, não dá o tamanho da pipa. Então eu acabei pegando a parte que dobra do papelão, ó. Então, para não ficar esse negócio aqui dobrando, a gente pode pegar um pedaço de papelão mais grosso e colar aqui,
para deixar ele reto. Vou até fazer isso aqui, vou mostrar para vocês, só para vocês verem como é que fica. Mas aqui o gabarito em si já está pronto. Aí você bota aqui, ó, só uma proteçãozinha de papelão. Eu até coloquei com os riscos contrários ao do próprio papelão. Tanto faz. Esse aqui eu achei melhor fazer desse jeito. E aí, olha só, o papelão é reforçado, só lembrando, aqui 2 camadas. Você não teria que colocar mais um papelão para ficar um gabarito mais rígido. E ó, agora não tá torto, tá retinho. Ó, corte bonito, que feito com estilete. Olha lá, vou chegar mais perto para vocês verem os cortes. Corte certinho. Aqui os cortes. Aqui eu cortei errado, tá marcado. Aqui. Então tá feito, gente, tá prontinho. Vamos só dar uma finalizadazinha, que é a minha marca, né? Não posso esquecer da minha marca. Pronto, tá feito. Agora sim, você pode colocar aqui as medidas, para você não ficar perdido, ficar olhando para papel nem nada. Você passa essas medidas aqui, passa para cá, coloca anotado em alguma parte do seu gabarito, para você não se perder. Feito isso, é só começar a produção. Gente, dá para fazer tranquilamente como se fosse uma forma de madeira. Um gabarito de madeira. Logicamente, madeira é bem melhor. Se bem que não vi muita diferença nos de madeira para esse daqui, para produção mediana. Em alta escala e tudo bem. Mas mediana, ai que maravilha. Principalmente para quem faz só para levar para os seus festivais. Para quem faz para soltar no cotidiano, gosta de fazer. Tá aí, tá pronto, gente. Nas dúvidas, é só colocar lá nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça de curtir para ajudar nosso canal e também para você poder receber as notificações. Ative o sininho também. E outra, tem um sorteio para chegar. Estou esperando chegar dos Correios o objeto que será o sorteio. Chegando certinho, chegando direitinho, inteiro, eu vou lançar o sorteio oficialmente para quando atingir os 1000 inscritos. Então já comece a se inscrever para quando eu lançar o sorteio você não ter o trabalho de se inscrever de novo, entendeu? Espero que tenham gostado e num outro vídeo aí mais para frente eu mostro as pipas prontas. Eu já tenho 2 delas porque eu já fiz essa aqui, mas essa aqui eu fiz sem o gabarito, tá aqui. Essa aqui é a francesinha, ou algumas pessoas chamam de chupacabra, de 55, e eu tenho também a francesinha de 50, que eu fiz com retalho, até que não ficou feio. Essa daqui com o gabarito. Então, soltei, testei e aprovei. São muito boas mesmo. Por hoje é só, até o próximo vídeo e valeu!